E aí galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o relógio Casio G-Shock GSG 100. Galera, esse aqui é um relógio que tem o diâmetro dele aqui de 55 milímetros. O comprimento dele fica em 48 milímetros. A espessura desse relógio aqui bate 15 milímetros e o peso dele é de 92 gramas. Ele é um relógio aí que tem o bezel aqui em borracha. A caixa dele é em resina. A pulseira desse relógio ela é em borracha. O passador aqui também é em borracha, a fivela em aço inoxidável. Os botões desse relógio aqui são grandes e de fácil acesso, com ou sem luvas. Detalhe que esses botões são em aço inoxidável também. Aqui na frente o relógio conta com cristal mineral no mostrador e esse é um relógio resistente à água, 200 metros de profundidade. E ainda por cima é um relógio movido a energia solar. Na parte de baixo aqui do relógio ele tem a tampa parafusada em aço inoxidável. Tem esses dois limitadores aqui que aumenta o conforto quando você está usando o relógio. Ele fica muito mais confortável do que já se espera, né, de um relógio com essa largura aqui de pulseira. Então, e esses fixadores aqui são colocados com parafusos. Eles são fixados na caixa do relógio com esses 4 parafusos, assim como o bezel do relógio também é. Aqui, galera, eu coloquei o relógio no pulso para que vocês tenham noção de tamanho no pulso. Como dá para ver aí, ó, ele é um relógio bem grande. Para quem aí não tem o costume de usar G-Shock, pode estranhar um pouco, mas quem já tem o costume já entende o tamanho, né? Já está acostumado com o relógio G-Shock, que eles são bem grandões, bem robustos, bem imponentes, como é o caso desse aqui que vocês estão vendo. Leve em consideração que o meu pulso também é bem fininho, então acaba influenciando ainda mais na percepção de tamanho que vocês estão tendo aí desse relógio. Agora aqui, galera, eu vou passar para vocês como que faz o ajuste desse relógio aqui. Para configurar a hora, você vai pressionar o superior esquerdo do relógio até que comece a piscar ali. Começou a piscar, entrou na função 7, automaticamente os ponteiros eles entram numa posição que facilite a visibilidade aqui da parte digital do relógio. Pressionando aqui, ó, o inferior esquerdo do relógio, você vai para a configuração de DST. Para quem não sabe, DST é o horário de verão. Você pode configurar apertando o inferior direito. Você pode ativar ou não essa configuração aí de horário de verão. Seguindo aqui, você tem o modo de 12 ou 24 horas, né? O modo de exibição. Você pode configurar também entre o modo 24 horas ou o modo 12 horas, fica a seu critério. Você vai fazer isso pressionando o botão inferior direito do relógio. Pressionando o inferior esquerdo, você veio para a configuração de hora. Repare que agora está piscando aqui, ó, os segundos, né? Caso você quisesse fazer alguma sincronização, bastaria pressionar aqui o inferior direito para que o horário ficasse sincronizado com algum outro relógio que você goste de ter como base. Pressionando aqui novamente, agora eu tenho acesso à configuração de hora. Pressionando aqui, ó, o botão inferior direito, eu faço essa configuração. Se eu apertar e soltar, ele vai avançar de 1 em 1. Se eu apertar e segurar, ele avança rápido. Pressionando aqui o inferior esquerdo, ele mudou agora para o minuto.
Mesma coisa da configuração de hora, galera. Só pressionar aqui, ó, o inferior direito, pressiona e solta ou pressiona e segura para ele avançar rápido. Agora eu estou no calendário. Reparem que aqui embaixo está piscando o ano. Para eu fazer a configuração, é só pressionar aqui o botão inferior direito para que ele mude a configuração de ano. A mesma coisa se aplica aqui, ó, na configuração do mês. É só pressionar aqui, ó, que eu mudo o numeral que está piscando, no caso é o mês. Se eu apertar e soltar, ele avança de 1 em 1. Se eu apertar e segurar, ele avança rápido. Novamente, aqui é a configuração do dia do mês, né? Que é aqui atrás. Funciona igualmente, pressionando o botão inferior direito do relógio. Essa palavra que apareceu aqui agora, quando eu apertei o botão inferior esquerdo, significa o som que o relógio vai emitir quando você pressionar os botões. Você pode ativar ou não pressionando o botão inferior direito. Se você deixar mudo, o relógio não vai mais emitir som quando você pressionar os botões. Se você deixar com a palavra key ativa, toda vez que você pressionar os botões, vai emitir um som. Isso aqui, LT, significa Light Time. Você pode deixar configurado entre 3 e 1 segundo, que é o tempo que a luz do relógio vai ficar ativa depois que você acionar ela pressionando o botão. Aqui, essa função PS On significa Power Save On, né? Power Save ligado. O que é essa função Power Save? Como esse relógio é movido a energia solar, quando ele não detecta nenhuma fonte de luz, seja ela artificial ou natural, no caso a luz do sol, o relógio ele apaga o LCD aqui a fim de economizar energia, economizar a carga do capacitor que ele já tem acumulada. Mas assim que o relógio conseguir captar alguma fonte de luz, de forma automática ele vai acender o módulo digital novamente, o ponteiro vai se ajustar normalmente. Aconselho a todos que vocês deixem essa função ativa, tá? Quando seu relógio for movido a energia solar, é bom que você deixe ativo. Voltando aqui agora para a tela inicial do relógio, né? Pressiona aqui, ó, o superior esquerdo para que seja feito a configuração do relógio. Ele ficou no modo de exibição de data, mas você pode pressionar para ele mudando. Agora ele está exibindo a data e os segundos aqui, ó, da hora padrão. Pressiona novamente, ele passa a exibir a hora no digital, assim como no analógico, e aqui embaixo os segundos também. Esse relógio aqui você deve fazer o ajuste de ponteiros, tá? Que no caso é a sincronização dos ponteiros ao padrão de fábrica, que eu vou mostrar para vocês como que faz agora. Aqui no modo de hora, você vai pressionar o botão superior esquerdo e vai segurar. Mais um detalhe, vai aparecer a palavra aqui Adjust aqui embaixo, mas você mantém pressionado o botão para que o relógio entre no modo de H-Setting. Então você vai pressionar e segurar, ó, pressionei, vai emitir o som, Adjust, mantém. Aí viu? Apareceu H7, agora você solta. Repare que no meu caso aqui, os ponteiros já estão na configuração correta, que no caso é indicando para as 12 horas, como vocês estão vendo aqui. Caso o relógio não estivesse configurado para as 12 horas, você pode configurar pressionando aqui, ó, o botão inferior direito do relógio. Ou você pode pressionar o superior direito do relógio também. Lembrando que se você apertar e segurar, os ponteiros eles vão avançar de forma rápida. Então, agiliza a configuração. Quando você conseguir colocar os ponteiros nesse formato aqui, ó, apontando ambos para as 12 horas, tá feito a sincronização do ponteiro. Isso aqui vai fazer com que o relógio marque a mesma hora do digital, ele marque no analógico também. Feito esse ajuste, você vai pressionar aqui, ó, o superior esquerdo.
e o relógio vai voltar a exibir a hora normalmente. Aí você configura aqui da forma que você gosta que seja exibido ali a hora. Pressionando novamente aqui, o relógio está no modo de hora mundial. Você pode navegar aí por diversos fusos diferentes aí. E ele vai te exibir a hora desses fusos em várias cidades ao redor do mundo. Pressionando novamente, agora você está na função de cronômetro. Pressionando aqui o inferior direito, você ativou o cronômetro. Pressionando o mesmo botão, você parou o cronômetro. Pressionando o superior esquerdo, você reseta o cronômetro. Pressionando novamente, agora você tem a configuração de contagem regressiva. Para fazer o ajuste, você vai pressionar aqui, ó, o superior esquerdo do relógio, para ele entrar no modo de configuração de ajuste da contagem regressiva. Uma vez que você colocou aqui para piscar os numerais aqui, você vai fazer a alteração pressionando o botão inferior direito do relógio ou superior direito do relógio também. Lembrando que se você apertar e segurar, ele vai avançar rápido, como vocês acabaram de ver aí. Esse relógio aqui ele tem a contagem regressiva de no máximo 99 horas e 59 minutos, como vocês estão vendo aqui no próprio indicador dele, tá bom? Fica aí a correção em vídeo que eu estou mostrando agora para vocês. Eu vou zerar aqui agora a contagem e vou mostrar para vocês, ó. Tá zerado o marcador. Vou dar início, tá vendo? 99 horas e 99 segundos, na verdade, não é minutos não, segundos. Vou parar, vou resetar, zerado. Próxima função aqui é o alarme. Esse relógio ele possui aí 5 alarmes, sendo um deles soneca, mais o bip de hora. Para você poder fazer a configuração do alarme, é igual você fez lá na hora. Você vai pressionar e segurar aqui, ó, superior esquerdo. Vai começar a piscar o indicador de hora. Para fazer o ajuste, você vai pressionar aqui, ó, o botão superior ou o botão inferior direito do relógio para que ele entre no modo de configuração de alarme. Esses dois botões você pode configurar tanto a hora quanto o minuto. É só você pressionar aqui o inferior esquerdo que ele muda para o minuto, você faz a configuração da mesma forma. Feito o ajuste, você pressiona o superior esquerdo do relógio e ele vai parar de piscar. Essa configuração, galera, vai valer para todos os alarmes que o relógio tem, sem exceção, tá bom? Uma vez que você está no modo de alarme, reparem que aqui está ligado o alarme, ó, on. Se você pressionar o botão superior esquerdo sem manter pressionado, você desativa esse alarme, tá vendo? Agora o alarme 1 está desligado. Vou ativar aqui, ó. Pressione e solta. Ativei. Alarme 1 agora está ligado. Eu vou deixar desligado. Você pode ir navegando aqui, ó, até chegar ao SIG. Para quem não sabe, SIG é o som que o relógio emite quando ele alcança uma hora cheia. Mesma coisa, você pode deixar ativo, como está agora, ou você pode desativar, igual eu fiz. Agora ele está no off, viram? Então, você ativa ou não o bip de hora. O bip de hora eu gosto de deixar ativo. Agora, galera, eu vou mostrar a luz desse relógio aqui para vocês, que ela fica nesse botão aqui, ó. Reparem que ele é único, de cor diferente, justamente para evidenciar isso para vocês, que aqui tem uma função diferente, né? No caso, a luz dele. Eu vou apagar a luz do cenário aqui e vou acionar a iluminação do relógio para que vocês possam ver a capacidade de iluminação que esse relógio tem. Tá aí, galera, ó, a luz dele, ó. É uma luz que eu diria que é boa, sim. Na parte, esse relógio ele tem dual LED, né? Uma iluminação dupla. Aqui embaixo, na altura das 6 horas, ele tem um LED superior e ele tem uma eletroluminescência na parte do digital também.
Então você consegue enxergar a hora sem problemas nenhum e de forma perfeita a iluminação desse relógio aqui. Esse relógio ele tem um módulo positivo, então isso contribui demais na ótima visualização que ele tem, né? Até porque o módulo dele ele é pequeno, na parte digital tem um módulo pequeno, então isso para muitas pessoas é um empecilho, dificulta a visibilidade quando esse é negativo. Aqui não é o caso, é positivo e você consegue enxergar perfeitamente. Aqui embaixo, galera, nessa rodinha aqui embaixo, logo acima, não sei se a câmera está conseguindo captar, mas ele tem as inscrições L, M e High, né, H, que indica a capacidade da bateria. No caso, esse relógio aqui está com a bateria cheia, no H, que é alta, High. No M é médio e no L é low, baixo, então deve carregar o relógio. Mas assim, como é um relógio movido a energia solar, se você utilizar ele diariamente e tal, sempre expondo ele à luz ambiente, à luz natural, ele vai sempre se manter carregado. Na minha opinião, esse aqui é um relógio muito bonito, principalmente por causa dessa cor cinza que ele apresenta na pulseira aqui. O cinza, galera, não é uma cor padrão tradicional de se aparecer aí nos relógios. Poucos relógios eles são confeccionados na cor cinza, nem mesmo a pulseira. Esse relógio aqui, ele tem de fábrica essa pulseira cinza que é muito bonito e foi o fator que me levou a adquirir. É um relógio com a pulseira cinza, eu gosto da cor cinza nos relógios, ainda mais quando o relógio em si é cinza. É uma cor que se diferencia demais, não é uma cor berrante, não é uma cor que chama atenção, é uma cor que fica bem discreto e eu gosto bastante. Esse relógio aqui é um excelente relógio para o uso do dia a dia, ele une as funções que você vai usar com certeza, que é a hora, obviamente, mas ele tem contagem regressiva também, que muitas pessoas usam a contagem regressiva para fazer marcações, inclusive eu. Então ele tem a contagem regressiva, sem contar a hora mundial também. Essa é uma função que eu não utilizo muito, mas tem gente que usa, ainda mais quem faz muita viagem. É interessante para esse tipo de pessoa. É um relógio aí que você pode usar sem medo, sem complicação. Muitos falam da pulseira que é difícil de encontrar, mas não é difícil, tá? Você tem que saber onde você procurar, você consegue sim encontrar pulseira para esse relógio aqui. É uma pulseira bem popular, embora muitos achem que não. Esse tipo de pulseira aqui é uma pulseira bem popular e você, sabendo onde achar, você encontra sim com uma certa facilidade. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá um like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve aí no canal. E é isso aí, galera. Valeu. Fui.